Olá, professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de resolução de questões de gestão de recursos materiais. E agora eu vou trabalhar questões recentes de modalidade de compra. Compra é um dos elementos mais importantes quando nós temos questões de gestão de recursos materiais. Porque, na verdade, a compra é um input, né? Desculpe. A compra é o início da relação de gestão de materiais. Se você não tiver o start da compra, e aí entra fornecedores, entra ponto de pedido, entra lote econômico de compra, tudo isso a gente sabe muito bem que tem a ver com gestão de materiais. O que não tem a ver com gestão de materiais é a abordagem legal, que aí é o processo licitatório no direito administrativo, ou o processo contábil, porque aí é a AFO, contabilidade. Então, o ponto de vista operacional da necessidade objetiva da compra é gestão de materiais. Vamos resolvendo as questões que aí a gente vai entendendo como esse tópico cai em prova e cai muito. Primeira questãozinha é uma questãozinha da UFG de 2024. A Universidade Federal de Goiás, as federais geralmente elas organizam suas próprias provas, né? E aí as questões elas meio que flertam ali com a VUNESP e com a FGV. Então vale a pena pegar essas questões das universidades, que também são bancas organizadoras, das federais em particular, e sempre ali estão entre a VUNESP e a FGV. Primeira questãozinha: compra na administração pública é a requisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. A compra considerada imediata é aquela. Deixa eu só fazer uma observação antes de responder essa questão. Nós, quando estudamos a teoria de administração de recursos materiais, nós estudamos que é possível você ter um planejamento do ativo imobilizado, do seu patrimônio, que são os bens materiais que você necessita de uso permanente na organização, e você organizar, inclusive, a compra com entrega parcelada, né? Você realiza a compra, você executa um único momento orçamentário, só que você parcela as entregas, ainda mais quando for algo perecível. Você parcela as entregas ao longo do tempo, aí você resolve um problema de espaço de armazenamento, você resolve um problema de prazo de validade e perecibilidade. Então aqui a compra imediata é aquela que o próprio nome já diz o que se trata, né? O que é considerado imediato do ponto de vista do círculo da gestão pública? Isso também é uma questão importante. O que para nós é imediato na vida? No Brasil, a nossa vida é mensalizada, né? Então nós recebemos salário mensalizado, nós pagamos a conta de luz, a conta de água, o aluguel mensalizado, a parcela da faculdade mensalizada. Então esse conceito de mensalização não é em todos os países. Por exemplo, na América, nos Estados Unidos, a lógica de pagamento, a lógica contábil, ela é semanalizada. Então, seja semanalizada, seja uma lógica que é mensalizada, sempre esse é o padrão. Então, tudo aquilo que está no mês é compra imediata. Essa é a dica dessa questão. A alternativa, ela diz, com pagamento parcelado em no máximo 2 vezes. Na verdade, quando a gente pensa em compra imediata, não tem a ver com a forma de pagamento. Porque, afinal de contas, a gente não aborda o ponto de vista contábil aqui. A gente aborda o ponto de vista de entrega e requisição de bens. Então, já estaria errado por isso. A alternativa B, ela diz, com prazo de entrega de até 30 dias, da ordem do fornecimento. Perfeito. Quando você faz uma compra e a corda estica para entrega em até 30 dias, é considerado compra imediata, não tem a ver da ordem de fornecimento. Ou seja, o departamento A demanda a compra, né? A gente diz que é o start da compra, é o input da compra. Estou precisando, meu estoque está terminando. Já entrei no sistema 2 gavetas, na gaveta B, estou chegando perto do estoque de segurança, do estoque mínimo. Aí eu starto a compra. Então, nesse sentido, está correta a alternativa. A alternativa C, ela fala realizada por encomenda, que não tem muita lógica. E a D diz realizada sem autorização da autoridade competente, o que caracteriza quebra da legalidade. Então, a alternativa correta é a alternativa B.
Como as alternativas, em particular, como as alternativas C, A e D não tem muita lógica, então eu acho que é mais tranquila essa questão. Imagino que não tenha tido muito erro, mas é o que eu imagino, né? É, não chegou aí a um quarto, né? 24,8, quase um quarto de erro. Que eu considero uma questão tranquila, uma questão fácil. Próxima questãozinha é uma questão de 2024 da CESP-Cebrasp. E uma questão que trata de compras públicas, o conceito, né? No processo de compras públicas, a finalidade essencial da licitação sempre será... É interessante essa questão, porque ela fala do processo licitatório, mas é uma questão que ela é mais abrangente, né? Ela é uma questão mais ampla sobre o por que serve a compra. Vamos lá. A compra no setor público, ela não serve para gerar economicidade, não serve para gerar oportunidade de lote. A compra, ela serve para eu entregar para o departamento que precisa o bem material para que não tenha interrupção do serviço público, ponto final. Então a licitação, ela tem como maior objetivo dela o próprio objeto da licitação, que é a aquisição do bem. Teve uma licitação que ela conseguiu uma economia muito grande, mas a aquisição será daqui a 2 anos. Não cumpriu o papel. Eu consegui uma melhor negociação. É óbvio que no processo licitatório, quando você olha para o menor preço e para a melhor técnica combinadas, então nesse caso você consegue ter um equilíbrio, que é um equilíbrio que possibilita você ter racionalismo no processo de compra. Mas isso não é natural. Isso não é automático e natural. Então lembre disso. Pode ser processo licitatório, pode ser consulta de preço, pode ser qualquer modalidade de compra. O objetivo é a aquisição propriamente dita do bem material. Então, no processo de compras públicas, a finalidade essencial da licitação sempre será meio para divulgar o processo de abertura do edital. Imagina que um processo licitatório, ele tem como principal objetivo divulgar ele mesmo. Não teria sentido. Obtenção do seu objetivo. Ou seja, se o meu objetivo no processo licitatório é comprar 1.000 coletes à prova de bala para a Guarda Civil Metropolitana de Porto Alegre, se eu consigo objetivar, né? Se eu consigo obter o objetivo da compra, que é o material, ela foi bem executada. Essa é a alternativa correta. Meio conceitual, né? C. Sigilo na apresentação da carta proposta. Isso é pré-condição, não é o objetivo. Julgamento na compra do bem. Isso é recebimento, é pós-compra. Procedimento de adjunção compulsória para os vencedores. Não, isso é o pós-processo de levantamento de preço. Então, o objetivo da licitação ou o objetivo de um processo de compra, qualquer que seja, de qualquer modalidade, tem por objetivo ele mesmo. Tem por objetivo a própria execução da compra. Outra questão que fica ali, né, pertinho de um quarto de erro, também sem muita novidade. Questãozinha que eu acho tranquila. Próxima questão, uma questãozinha da Funrio, que é uma banca bem parecida com a FGV, de 2014, mas é uma questão, as duas anteriores de 2024, né? Essa é de 2014, mas ela mantém completamente o objetivo dela, né? Na escolha do modal que concretiza a operação na cadeia de suprimentos, o gerente de logística tem como meta ideal. Essa questão ela estica um pouco a corda. Ela fala todo o processo de logística, que envolve solicitação de compra, que envolve transporte externo do material. E aí dentro da compra a gente tem uma subcategoria que é escolha do fornecedor, análise técnica do produto, do bem ou serviço adquirido, recebimento, armazenagem, distribuição interna, tudo isso tem a ver com a logística no setor de suprimentos, né? Qual que é o objetivo de tudo isso? O objetivo de tudo isso é que as pessoas tenham material para trabalhar. Se eu, no setor de compras, consigo garantir que o policial ele vai ter o material que ele precisa para trabalhar sem interrupção do trabalho, e isso é a pior coisa do mundo, né?
Você imagina, eu sempre dou esse exemplo porque é um exemplo muito claro e objetivo. Você tem um laboratório num hospital público de análises clínicas, ou dentro de uma universidade que tem medicina. Você tem um laboratório de análises clínicas. Só que para fazer análise clínica você precisa dos reagentes. Então, se não tem reagente, você interrompe o trabalho. É igual quando você vai num posto de saúde, a gente viu no Covid, né? Ou em outras situações, e você não tem mais vacina. Então você não pode executar a sua atividade fim. Esse é o objetivo de toda a logística. É entregar o produto certo, na hora certa, nas melhores condições. Alternativa A: levar os produtos certos para os lugares certos, no momento certo e no nível de serviço desejado e pelo menor custo possível. Ou seja, é a regrinha que a gente trabalhou nas aulas teóricas. Levar o produto certo, na hora certa, nas melhores condições. E quando a gente fala de melhores condições, a gente fala de nível de serviço desejado, ou seja, qualidade, né? É o que a gente chama no processo licitatório de melhor técnica, e racionalmente com o menor custo possível, para gerar economicidade. Perfeito. A gente poderia traduzir essa alternativa para levar o produto para quem precisa, no momento que precisa, considerando a melhor técnica e o menor preço. Obter a satisfação do cliente, que é a prioridade número 1. Essa questão aqui, ela é muito aberta, e por isso que ela está errada, porque você tem um cliente interno e o externo. O cliente interno é o servidor público que utiliza o material. O cliente externo é a sociedade que se utiliza do serviço público. Pode acontecer de você adquirir um bem material que, por um problema de análise técnica, por um problema de planejamento, seja o melhor internamente, o que os funcionários entendem que é o ideal, mas externamente não. Então, o resultado, quantas vezes, né, no serviço público, as boas intenções levam a você buscar eficiência em alguma aquisição de produto sem efetividade. Portanto, nesse caso objetivo, está errado por isso. Que cliente? Conseguir o custo modal. Não, o custo não é o principal elemento, é uma consequência. Tanto é que tem a melhor técnica. Levar o produto certo para o lugar certo, no momento certo, com o nível de serviço desejado e pelo menor tempo possível, pelo tempo necessário. Otimizar o tempo de realização da operação. Não. Tendo planejamento, você consegue comprar antes. Não tendo planejamento, você compra no esgulepo. Você compra no desespero. Portanto, esse é o erro dessa alternativa. Um pouquinho mais de 25%, né? 28%, não chegando a um terço, considero uma questão ainda tranquila. Na minha opinião, qualquer questão que passe ali de um terço de erro já é considerado de grau de dificuldade intermediário. Próxima, questãozinha da Fundatec 2023. Questãozinha que tem a ver com o mesmo tema. No que se refere à administração de materiais, assinaria a alternativa que apresenta a função que inclui o registro de possíveis fornecedores dos materiais necessários à organização, o registro de compra, o histórico de preço praticado, as especificações dos produtos a serem adquiridos, os históricos de previsão de consumo, e o catálogo de produtos e registros econômicos dos materiais comercializados pela organização. Quando a gente pensa em processo licitatório, a gente pensa em todo o rito que a gente aprende no direito administrativo. Pregão eletrônico, conseguir o certificado digital, fazer a proposta, as propostas elas olharem, de novo, pelo melhor preço, melhor técnica. Mas a licitação não é a única forma de você adquirir um bem. Você pode ter verba de escalão, que é uma verba pré-estabelecida para obras de engenharia emergenciais. Caiu o teto da escola, fez um buraco na escola, você não vai abrir um processo licitatório. Quando você estoura um cano, você tem obras de engenharia. Eu trabalhei 14 anos numa unidade pública, eu trabalhava com fomento de políticas públicas, mas eu trabalhei numa unidade que tinha 5 mil desde criança, né? Desde creche, né? Centro de educação infantil, até ensino de jovens e adultos. Então, tinha muito probleminha ali no dia a dia. Você tem a verba de escalão, você tem consulta pública de compra, levantamento de preço, e então você tem que manter um cadastro de fornecedores para esse tipo de processo. Você tem que manter um cadastro de bens que você adquire, valor e especificação técnica. Até porque
No serviço público, você pode ter mudança de time, você tem que ter o histórico. Tudo isso é cadastro. Então, a própria questão, né, ela já fala de catalogar. Quando você faz a catalogação de vários elementos independentes que eles dialogam de forma conjunta, é o cadastro de compra. Cadastro do setor de compras, na verdade, né? Talvez, na minha opinião, algumas pessoas podem ter indicado o controle. Também, percentual de erro um pouquinho maior, já começa a flertar ali com uma questão mais complexa, mas como eu desconfiei, a 20%, a maioria das pessoas que errou, respondeu o controle. Na verdade, o cadastro favorece o controle, mas quando você organiza as informações, o que você faz é um cadastro de fornecedores. Tanto é que é muito comum nos editais ter exatamente esse termo, exatamente desse jeito. Cadastro de fornecedores. Agora vamos para uma questãozinha do tipo certo e errado, famosas questões do tipo CESP-CEBRASP. Questãozinha de 2023. A respeito das modalidades de compra, do cadastro de fornecedores e do edital de licitação, julgo o item que segue. Apenas compras emergenciais podem prescindir de cotação prévia. Não. Você pode ter uma compra que não é emergencial, mas é, por exemplo, uma aquisição de material de consumo. Você pode ter uma compra que é uma compra rotineira que não gera processo licitatório. Então, é assim, né? Quando a gente olha, essa questão é uma questão de recursos materiais, mas que conversa bastante com direito administrativo. Porque, afinal de contas, você pode ter uma modalidade, outras modalidades, que não precisem de processo licitatório, que é cotação prévia. Essa é uma questão mais para direito, né? Mas teve pouco erro porque é meio óbvio, né? Inclusive, te falar uma coisa importante. Nada impede você ter levantamento de preço em compra emergencial. Olha a importância do cadastro. Você tem um cadastro, você sabe que tem um fornecedor A, B e C, cada um pratica seu valor, cada um pratica seu preço. Então você, na compra emergencial, sabe de quem pedir. Então tá errado dizer que o não levantamento prévio de valores é só para compra emergencial, assim como tá errado dizer que a compra emergencial ela não precisa de levantamento de preço. Pode prescindir ou não. Próxima. Então, pouco erro, né? Menos de 1/3. Menos de 1/4. A questãozinha da CESP-CEBRASP 2023. A respeito das modalidades de compra, do cadastro de fornecedores do edital de licitação, julgue o seguinte item. A definição do catálogo de insumos determina o encerramento da compra provisória ou única. Vamos falar de insumos. Insumos representam a necessidade que eu tenho para executar alguma tarefa. Então, quais os insumos que eu preciso para ter essa aula? Estúdio, cenário, câmera, microfone, internet, iluminação, etc, etc, etc. Então, os insumos eles podem ser de pessoas, o valor pago para funcionário, pode ser material e pode ser um insumo de prazo, né? Então, o insumo são as necessidades materiais que eu tenho, materiais de pessoas e orçamentárias para executar um projeto. Então, vamos traduzir. A definição do catálogo de necessidades que eu tenho para executar o projeto determina o encerramento de compra provisória única. Ele fala de coisas completamente bizarras. Aí é interessante, né? Às vezes o aluno fala assim, mas essa questão não faz nenhum sentido. Pois é, tudo bem. Quando não faz nenhum sentido, está errada. Às vezes, nos simulados que nós organizamos, o aluno comenta, mas essa questão está errada porque ela não faz nenhum sentido. O professor elaborou errado. Não, o professor elaborou fazendo nenhum sentido, justamente para o aluno que tem ali o conhecimento dos elementos da matéria entenderem que não tem nada a ver. Tá errado, acho que não teve muito erro, porque bizarramente ele confunde as coisas, né? Então, não tem o levantamento. Perfeito? Pois bem, então essa era a aula, esse era o conteúdo que a gente precisava desenvolver com você. Abraços, até a próxima.